Muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, às 6 da manhã, direto do 95.7 FM. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, às 6 da manhã, trazendo um bate-papo, abordando assuntos de ocultismo, assuntos de cultura pop, assuntos iniciáticos, com um viés sempre muito sério, isso jamais abriremos mão, né, João? Comprometimento, né? Compromisso, mas com descontração, claro. Sempre buscando tangibilizar os assuntos mais herméticos para que se tornem ao alcance de todos. É isso aí. Se vocês estão nos vendo pela primeira vez, saibam que já temos algum tempo, inclusive o Semente Abstrata completando o seu primeiro ano. Opa! E temos algumas centenas de materiais para vocês. Primeiro no YouTube. youtube.com/Semente Abstrata. Facebook. facebook.com/Semente Abstrata. E Instagram. Instagram, @Semente Abstrata. É isso aí. Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Agora aí, já começando esse segundo semestre de 2019, muito provavelmente teremos umas surpresas bem bacanas para vocês, já agora no mês de agosto, né, João? Estamos só mexendo uns pauzinhos aí nos bastidores, mas provavelmente conseguiremos nos encontrar presencialmente agora nesse segundo semestre. É isso aí, certinho. João, hoje nós precisamos dar continuidade num capítulo bem importante que estamos fazendo no nosso projeto. Ao longo de alguns programas, desde o começo do ano, estamos desenvolvendo todos os arcanos do tarô maior. Nessa jornada já conversamos sobre história do tarô, sobre o ferramental do tarô como ferramenta de lapidação de consciência, e desde então, um programinha para cada um dos arcanos maiores, explicando um pouco o seu lado arquetipal. Não estamos, sempre importante frisar, abordando o tarô como uma ferramenta para saber se eu preciso jogar na loteria hoje, se eu vou encontrar o meu amor, se eu vou ser promovido no emprego ou coisas do tipo. Afinal, como ferramenta, especialmente falando dos arcanos maiores, estamos falando de um ferramental de lapidação de consciência. Então a ideia aqui é nós fazermos uma imersão em cada um desses arquétipos, entender o simbolismo por trás dessas figuras, entendermos também a correlação que esses arcanos têm entre si. Num dos programas introdutórios dessa jornada, nós falamos sobre as análises verticais e horizontal, né, João? E isso nós precisamos reforçar para vocês. Entendam, mergulhem a fundo em todos esses símbolos contidos em cada uma das cartas, mas também entendam como elas conversam entre si. Hoje, por ser o divisor de águas do tarô maior, vocês vão entender um pouquinho mais sobre como todos esses arcanos conversam entre si. Cada um está dentro dos outros e por aí vai. Até gostaria só de fazer uma parte rapidinho, porque normalmente eu vejo que muitos dos nossos ouvintes, telespectadores perguntam, fala assim, não, mas se essa lâmina, se essa carta sai num jogo, o que isso significa? Pois é, pode significar um monte de coisa. Não tem uma resposta específica. Não tem um arcano que você fale, puxa, esse arcano é bom e esse arcano é ruim, esse arcano é positivo, esse arcano é negativo. Depende. Eu acredito nessa visão, né, como nós trazemos aqui, procurando fazer uma análise mais aprofundada do arquétipo presente na lâmina, para que aí você, num jogo, numa vivência com o tarô, você obtenha o sentido, obtenha a resposta que você queira, até através da sua intuição. Sim. Esse é o importante. Porque o tarô é o oráculo, né? O interessante é o oráculo que está por trás do tarô. E esse oráculo, ele não vai te falar, olha, essa lâmina aqui significa que você, como você falou, que você vai se casar e ter 2 filhos, né? Ou que você vai conseguir um emprego melhor ou não. Não é assim que funciona, né? É algo mais sofisticado. As consciências que estão por trás do tarô são consciências de altíssimo nível.
são altíssimas inteligências, são inteligências que nós não podemos nem mensurar, né, diante das nossas limitações. Mas elas estão ali. Então o tarô é conexão, sobretudo. Sim. Tá bom? E recomendamos também, pelo menos aí, João, se você discordar, por favor, fale, mas Claro. qualquer pessoa que for até trabalhar com vocês, com ferramentais, com oráculos, tenham muito cuidado se essas pessoas derem respostas do tipo sim ou não. Com certeza. Essas ferramentas mostram cenários. E aí, dentro desse cenário, a nossa consciência trabalha. E outra Sempre. recomendação que eu dou para vocês também, mais uma vez, nessas cartas, o simbolismo é muito rico. Então, o entendimento de alguns ferramentais complementares, como a astrologia, como a cabala, auxiliam muito o entendimento. Do mesmo modo que o entendimento do tarô facilita uma imersão na astrologia, na cabala, na numerologia. O entendimento dos símbolos também, dicionário de símbolos, o estudo da teosofia, tudo faz parte. E os princípios herméticos. Os princípios herméticos, a observação dos fenômenos da natureza, a observação do simbolismo presente na nossa vida, tudo isso faz parte. Sim. Né? Tudo isso faz parte. Está envolvido. Arcano 11. Arcano 11. João, no último programa dessa série falamos sobre o Arcano 10, a Roda da Fortuna, passando um pouco o Arcano do signo de Virgem, passando um pouco sobre a noção de dever. Dever e Virgem tem tudo a ver, né? Então, façam essa ponte, assistam esse programa. Agora nós chegamos exatamente na metade dos arcanos maiores. O arcano chamado de a força. E aí nós vamos entender como que é uma metade, não só por estar exatamente na metade, ser a metade de 22, mas também porque segmenta, né? As metades do zodíaco, segmenta, vamos falar assim, os arcanos lunares dos arcanos de Vênus, segmenta a própria história da humanidade. É interessante entender já essa lógica, então, como uma ferramenta. Vejam que isso vai muito além de questões cotidianas, que roupa que eu vou vestir, eu vou ser promovido, posso casar, né? Então, para nós entrarmos um pouco já nessa lógica, explica pra gente, João, mergulha de cabeça nesse símbolo, conta um pouco do que você enxerga e como nós podemos interpretar esse símbolo. Vamos fazer assim, eu acho que é melhor, trazendo que você trouxe o arquétipo do próprio número 11, acho legal a gente falar um pouco do número e depois nós fechamos falando da figura presente na lâmina, né, no arcano, que ela é relativamente simples, né? Se você for comparar com, por exemplo, com o arcano 10, com o arcano 7, mas a simplicidade dela é apenas aparente. Número 11, né? O número 11, ele representa uma polaridade, né? São dois traços verticais, o número 11. Nós podemos, então, fazer a associação dele com duas vias, né? Você pode também fazer a associação dele com as duas colunas maçônicas, né? J e B, né? Se você também for colocar o número 11, ele pode também ter um sentido de um tronco de uma árvore, né? Uma do lado do outro. E também de uma via. Eu acho uma das associações que eu mais gosto do número 11 é uma via. Né? São dois traços que mostram o quê? Uma via, e uma via denota o quê? Um caminho. Um caminho. Um caminho de ida e um caminho de volta. Né? Uma via de ida e uma via de volta. Na alquimia, a via seca e a via úmida. Né? É a força idealizadora de Fohat, a força realizadora de Kundalini. Você percebe que você está indiretamente descrevendo o arcano 2, né? E justamente se você fizer a somatória do 11, 1 mais o 1, que nós, a partir do arcano 10,
precisamos fazer isso também para entender mais a fundo. 1 mais 1 é o 2. Então o arcano 2 tem tudo a ver com esse... Tudo a ver, tudo a ver também com o arcano a força, que é um arcano marciano. Né? Isso é um arcano importante, isso porque importante. Nós tivemos então o arcano 1, que é um arcano, o arcano que representa o pai, né? 2, o planeta Lua, 3, o planeta Vênus, 4, o planeta Júpiter. 4 Júpiter, tá certo. Aí depois começam os 6 primeiros signos zodiacais. 5 Áries, 6 os enamorados Touro, o carro Gêmeos, a justiça Câncer, Leão o Ermitão, roda da fortuna Virgem, aí 11 Libra. Não, 11 Marte. E ele divide o tarô, lembrando que o tarô maior, ele é dividido em 22 lâminas, em 22 arcanos. Então 11 representa justamente a metade. Então são 2 vias, os 6 primeiros signos zodiacais, de Áries até Virgem, eles representam o que nós chamamos de zodíaco lunar. Né? E você também pode fazer associação, né, desses signos, são signos mais individuais em vista ao coletivo. Em vista ao supra-individual, que são os signos de Libra até Peixes. Pelo outro lado, os signos do zodíaco de Vênus, que vai de Libra até Peixes, do 7º ao 12º signo, eles representam os signos mais ligados ao coletivo, ao macro, mas com vistas ao individual. São 2 vias sempre. Uma coisa que eu acho importante também salientar. Nos últimos dias, esses tempos de estrada que eu tenho passado, ouvindo alguns materiais, estudando um pouco, eu achei muito interessante o motivo dos cabalistas se utilizarem de letras e não de figuras ilustradas para representar arquétipos. De acordo com eles, quando nós desenhamos uma figura, por exemplo, o tarô de Oswald Wirth, foram figuras desenhadas por Oswald Wirth, certo? Elas contêm muito do autor. Sim. Então a lógica deles não utilizarem as figuras, e sim letras, é porque elas vão conter o mínimo possível dos seus autores e vão manter mais, vamos dizer assim, puros os arquétipos representados. Faz sentido também. Então, claro. Alguns poderiam falar, nossa, da onde o João tirou que 1 é 2 pauzinhos, é o tronco. Isso é uma expressão da imersão que o João faz de acordo com a bagagem e até onde ele chegou nesse processo. E aí cada um cabe dar sequência nisso, né, João? Claro, com certeza, né? Com certeza. Até se tem uma relação muito forte, se fala desse arcano do número 11 com a queda das torres gêmeas, e o 11 de setembro. Claro que existe conexão, com certeza, com certeza. Bom, trazendo então, já fazendo essa ponte, Ademir, com a letra hebraica correspondente ao arcano 11 é o Kaf. Kaf, cujo significado hieroglífico é palma da mão. Né? Palma da mão. Olha quanta associação você pode trazer disso também. Sim. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais quando nós falarmos aqui da figura, que já vamos entrar daqui a pouco. Porque você vê que o que está dentro o que está na boca do leão são o quê? São as palmas das mãos. Sim. Né? São as palmas das mãos. É interessante também comentar, até antes de entrarmos na figura, que você comentou. O arcano 11, ele é o arcano do planeta Marte. Tá? Dentro dos estudos iniciáticos, uma das coisas que nós aprendemos é que Terra e Marte tem tudo a ver. Né? Nós falamos muito Terra, ocultamente Marte. Marte representando o filho, né? O filho, representando muito bem como se fosse também a alma da Terra. Quase como se houvesse uma conexão muito grande. Muito grande. E é importante observar isso, porque, pelo menos na minha visão, é indissociável estudarmos os arcanos maiores sem associar o arcano 11, muitas vezes, claro que isso se aplica a todos, mas especificamente nesse, a nós. Sem dúvida. Né? A nossa realidade, vamos dizer assim, realizada,
uma realidade realizada, que aí vai ficar claro quando você explicar aqui a figura para nós, João, mas das nossas possibilidades diante desse cenário. Com certeza, porque inclusive, lembra da questão do 11 das duas vias, né? O arcano 11, o arcano 11 ele é a ponte entre o macro e o micro, entre o macrocosmo e o microcosmo. Ele é a ponte entre os arcanos maiores, que representam os mistérios maiores, e os mistérios menores, que são os arcanos menores. Isso por quê? Quantos são os arcanos menores? 56. 56. Se você somar 5 mais 6, 11. Você vai trazer o quê? O 11. Então aqui existe a ponte para os arcanos menores, que são as nossas realidades humanas. É aí que está. Que os arcanos menores em número de 56 são 14 vezes 4. 14 vezes 4. Sendo as tendências positivas e negativas masculinas, as tendências positivas e negativas femininas. Ou seja, é justamente o processo de lapidação da nossa alma que se manifestam nesses 56 da nossa esfinge. Né? Por isso que esse arcano, ele é um arcano, é o arcano da esfinge. Sim. Embora a esfinge não esteja evidente, como ela está presente no arcano 2, no arcano 7, no arcano 10, aqui ela não é tão evidente, mas esse é o arcano da esfinge. Porque os 56 arcanos menores representam o que? A nossa esfinge. A esfinge são os mistérios da nossa alma, que devem ser decifrados. Por isso que qual o enigma da esfinge? É o decifra-me ou te devoro. Né? Que inclusive fizemos no passado um programa sobre a esfinge. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá. É verdade, eu nem me lembrava. Na época do núcleo ainda. Esse arcano também, ele fala desse mistério da esfinge, que nós também chamamos de dragão do umbral. É o dragão do umbral. Que representa o quê? Todo o lastro kármico, né? Todo o lastro das nossas existências, da nossa alma. Né? É tudo que existe de registro. Tudo que a gente deixou para depois. Tudo que a gente deixou para depois. Né? Sabe aquela sujeirinha que vai para baixo do tapete? Tá tudo aqui. Então você tá jogando, sai o arcano 11 e você fala, opa, peraí, o que a minha esfinge tá querendo me dizer? Isso está representado graficamente no próprio leão. No próprio leão. Né? Vamos descrever um pouquinho, aí a gente conversa, porque o tempo voa. Tá correndo. Né? Tá correndo. Só queria fazer também um comentário, claro. João, ainda nessa lógica da esfinge. Observem também a evolução das figuras esfingéticas existentes ao longo do tarô. Existem esfinges mais rudimentares, esfinges mais polidas e até mais para frente a esfinge desvelada. Com certeza. Elas são o quê? As somatórias dos 4 elementos. São as somatórias dos arcanos menores. Somos nós. Somos nós. Somos nós. Né? Sendo nós a quinta coisa, o quinto estado de consciência, a quinta essência divina, que só se realiza plenamente quando as 4 estiverem harmônicas. É o quinto elemento, o número 5, o pentagrama, né? E o sexto princípio é o hexagrama, o selo de Salomão, cuja soma 5 mais 6, 11. É a quinta hierarquia venusiana e a sexta hierarquia mercuriana, né? A quinta representando a queda angélica, Lúcifer, e a sexta hierarquia Miguel, né? Enfim. Aí precisaria de umas 12 eternidades. Precisaria. Então. Vamos dar uma faladinha aqui, senão não vai dar tempo. Vai lá. De falar da figura. De falar da figura. Eu tive que pegar aqui um papelzinho com uma anotação que é importante. Tem tudo a ver com o arquétipo que está mostrado aqui. Então, o que nós vemos? É uma figura muito simples. É uma mulher, uma figura feminina. Na cabeça dela existe um chapéu com o formato do infinito, do 8 deitado, né? Muito semelhante àquele presente no arcano 1. E se nós formos prestar atenção, ela tem uma coroa, então ela é uma rainha. E ela, com a fisionomia muito plácida, muito calma, serena, ela segura, com as 2 palmas das mãos, ela segura a boca de um leão. Basicamente é isso que mostra o arcano 11. Primeira coisa, né? Eu vou falar um ponto de vista meu e aí você comenta.
essa figura, né, essa figura feminina, ela é uma rainha, então existe uma conexão dela com as rainhas presentes nos 4 naipes dos arcanos menores, e por que não com a própria imperatriz? A imperatriz, o arcano de Vênus. Vênus é a polaridade de Marte. Nós estamos falando do arcano 11, que é uma polaridade. É uma força feminina. Né? E a força feminina que está atuando, segurando a boca do leão. O leão que representa o quê? A força bruta, o impulso. O dragão. O dragão. Porque ele é representado pelo leão, a figura do leão, mas é que o leão astralmente, a figura astral do leão é um basilisco, né? É uma figura de um dragão. É uma figura dracônica. Sim. Né? Então, por isso que esse arcano representa, dentre outras coisas, o próprio dragão do umbral. E ela faz, então, o que ela mostra? Que a verdadeira força, né? A verdadeira força, ela não é a força bruta. Ela é a força o quê? Usada com direcionamento, com inteligência. Com consciência. Com consciência. Lembrando que o planeta Marte rege o signo de Áries, né? Cujo atributo do arcano de Aquário de Áries é a inteligência. Sim. Sim. Né? É a inteligência. Um signo de fogo. Né? Eu acho bem importante também, João, fazer alguns paralelos com outros arcanos. Observem esses símbolos. Então, uma coroa é um símbolo de poder. O chapéu em formato de 8 é a noção do infinito, a noção do eterno. Remete ao arcano 1, que era o mago que, trabalhando os 4 elementos, criava o universo. E a própria arcano 8 também, que representa a lei que a tudo e a todos rege. Sim. Né? O arcano 8 também representa o infinito, porque a lei é a lei que rege o processo infinito. É a mecânica de manifestação do universo. Exato. Esse arcano me chama muito a atenção também, porque ele me lembra o arcano 9, no sentido de iluminação. Ou seja, a partir do momento que você tem essa consciência plena, pela manipulação dos 4 elementos, você adquire o poder. E a partir do momento em que o poder é despertado, você exercê-lo é algo natural. E aí, aquele dragão, que é aquela figura que nós fomos criando ao longo de muitas encarnações, talvez nessa circunstância, se optarmos por enfrentá-lo e tivermos feito a lição de casa certinho, a confrontação é muito fácil. É um leão domado. É um leão domado. É um gatinho. Né? E é interessantíssimo, Ademir, concordo, porque esse processo, ele é um processo que ele deve vir o quê? Do coração. E o coração é ligado ao arquétipo de leão. Né? O coração de leão. Sim. Né? E o próprio, uma denominação oculta do arcano 11 é a coragem. Né? E coragem, a etimologia da palavra é o quê? É a ação através do coração, através da intuição. Olha só. Né? E o coração também, como sendo uma força ligada, sendo um chakra, né? Ligado a Vayu, que representa a inteligência, olha a conexão novamente com a inteligência. Você é forte quando você é inteligente. Uhum. É agir com inteligência. Isso que você nem entrou também no assunto das pétalas do chakra cardíaco, que aí tem toda uma questão... Toda a questão ligada aos 56 arcanos menores também. Uhum. Olha como é rica a interpretação desse arcano. Né? Essa parte aqui eu acho muito interessante, muito oportuna, que são chaves interpretativas deixadas por JHS, pelo professor Henrique José de Souza, né? Que eu anotei. É o aniquilamento material e visão deífica relacionados a esse arcano. Né? A aniquilação material, quer dizer, a força do espírito. É a força do espírito que representa a inteligência, que representa a ideia. Né? E a visão deífica, você decifrando os mistérios da esfinge, o seu dragão do umbral, você enxerga o quê? O seu Deus interno, o real, o sangue, seu sangue real, seu santo graal. Eu até troco, você não é nem o real, é a verdade. É a verdade. É a verdade. Olha que chaves cabalísticas interessantíssimas, para dizer o mínimo, né?
com relação ao Arcano 11. João, vamos fazer o seguinte. Vamos. Não temos mais tempo. Só que eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais esse assunto. A gente faz um adendo. No próximo programa nós fazemos um encerramento disso, só que puxado pelo mote da coragem, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Vamos embora. Certo? Perfeito. João, obrigado. Obrigado, Ademir. Obrigado a vocês que nos acompanham. Infelizmente, nós precisaremos de quantas eternidades para encerrar o assunto de cada arcano no programa? Puxa vida, pelo menos umas 11, né? É umas 11, não seria possível. Então acompanhem isso com a gente, sempre que possível vamos trazendo novas peças para esse mosaico, para esse grande quebra-cabeça. É isso aí. Grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Bija.